Episódio 2. A noite em que eu vi o chupa-cabra. Episódio 2. Na primeira parte eu contei como tudo começou na minha família, no interior da Paraíba, quando os animais começaram a aparecer mortos de maneira estranha, sempre sem sangue, e o nome chupa-cabra começou a se espalhar. Mas o que eu não tinha contado é que, pouco tempo depois, eu mesmo tive uma experiência que nunca mais vou esquecer. Era 1996, auge do pânico. As noites no sertão ficaram diferentes. As famílias se reuniam mais cedo. E quase ninguém tinha coragem de sair depois da meia-noite. Mas naquela noite específica, meu pai precisou verificar o curral, porque o gado estava inquieto, mugindo sem parar. Eu insisti para ir com ele, mesmo sabendo que era perigoso. A lua cheia iluminava a estrada de terra, e o vento quente soprava pelos galhos secos da caatinga. No caminho, ouvimos um barulho estranho. Não era cachorro, não era raposa. Era um som metálico como unhas arranhando pedra. Meu pai parou, apontou a lanterna e foi aí que vimos. Entre os arbustos uma criatura se movia de forma ágil, mas ao mesmo tempo grotesca. Pequena, não passava de 1,5 metro de altura, mas seu corpo era magro, de pele acinzentada e cheia de marcas. Os olhos eram grandes e vermelhos, refletindo a luz da lanterna como se queimassem por dentro. Aquilo não era humano, e também não era um animal que já tivéssemos visto. Por um instante a coisa ficou parada, olhando diretamente para nós. Foi o olhar mais perturbador que já senti. Era como se aquela criatura soubesse exatamente quem eu era, como se pudesse atravessar a minha alma. De repente ela soltou um som agudo, parecido com um grito, e correu em nossa direção. Meu pai puxou a espingarda velha que carregava e atirou para o alto, só para assustar. O barulho ecoou, mas o bicho não recuou. Apenas desviou para o lado e desapareceu na escuridão com uma velocidade que não parecia natural. Quando chegamos ao curral, encontramos uma cena horrível. 2 cabras estavam caídas no chão com os mesmos furos, no pescoço, completamente sem sangue. Ao redor, marcas de garras fundas na terra, como se algo tivesse se apoiado ali. Era a prova de que não era invenção, não era histeria coletiva. Aquilo estava diante de nós. Nos dias seguintes, o clima de medo aumentou. A cada noite, novos animais eram encontrados mortos. As pessoas começaram a dizer que o chupa-cabra não atacava só para se alimentar, mas sim por algum tipo de instinto cruel. Outros acreditavam que se tratava de algo vindo de outro mundo, uma criatura extraterrestre deixada no sertão para nos assombrar. Eu não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, lembrava daqueles olhos vermelhos me encarando. Às vezes acordava de madrugada e tinha certeza de que estava sendo observado pela janela. Ouvia estalos nos galhos, passos rápidos e leves correndo pelo terreiro. Uma noite minha mãe encontrou pegadas diferentes perto da cisterna. Eram marcas pequenas, mas fundas, como se o peso da criatura fosse maior do que seu tamanho sugeria. O mais assustador era que as pegadas vinham até a porta de casa e depois desapareciam, como se a coisa tivesse simplesmente sumido no ar. As notícias continuavam a se espalhar pelo Brasil. O chupa-cabra já não era apenas uma história do Nordeste. Relatos semelhantes surgiam em Minas Gerais, Goiás e até em São Paulo. A televisão mostrava repórteres em sítios, entrevistando famílias desesperadas que perderam animais da mesma forma, mas ninguém tinha uma explicação oficial. Alguns diziam que era uma espécie desconhecida, outros acreditavam que era pura invenção da imprensa. Mas nós sabíamos a verdade, porque tínhamos visto com nossos próprios olhos. Esse foi o ponto em que percebi que o mistério não era apenas sobre animais mortos. O chupa-cabra estava se aproximando cada vez mais das casas, cada vez mais perto das pessoas. Mas a parte mais aterrorizante ainda estava por vir. Algo que aconteceu meses depois e que mudou para sempre a forma como eu enxergo o mundo. Isso eu vou contar na terceira e última parte desse relato. E antes que você saia, preciso pedir: se inscreva no canal agora mesmo. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos não se inscreve, e é a sua inscrição que mantém esse trabalho vivo. Aperta o botão, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para que mais gente conheça a verdade sobre o chupa-cabra no Brasil. Porque o que eu vou revelar na terceira parte vai deixar você sem dormir.